Olá a todos, então bem-vindos ao canal da Edboard Games. Hoje eu vou estar a mostrar-vos este Celtai, ele que é um jogo de 1 a 4 jogadores com uma duração aproximada de 50 a 100 minutos. Está a ser trazido para Portugal pelo Pitágoras e é uma criação de Orlando Sá. Neste jogo, tu e os outros jogadores lideram uma tribo celta e ao longo do jogo vão ter a oportunidade de recrutar, batalhar contra o exército romano, construir novas citadelas para que com isso consigam levar a sua tribo à glória, ou seja, ter a maior pontuação no fim do jogo. Eu já tenho aqui o jogo preparado para 2 jogadores e eu não vou exaustivamente levar-vos aqui através da preparação, já que ficaria um vídeo bastante longo, mas vou-vos dar aqui um panorama geral. Então, para vocês prepararem aqui o tabuleiro principal, a primeira coisa que vocês podem fazer é começar por colocar estes bónus, um em cada uma das cidadelas. Depois vocês pegam nestes marcadores e vão colocá-los nesta trilha consoante o número de jogadores e vão colocar também um em cada um destes espaços militares e um em cada um destes espaços de druida. Para prepararem aqui as áreas militares, o que vocês vão fazer é 2 pilhas individuais, sendo que cada uma delas tem 2 fichas de nível 2 militar e uma de nível 1. Estas fichas e a quantidade delas varia consoante o número de jogadores e vocês conseguem esta informação aqui no tabuleiro de jogo. E fazem, portanto, isto para as 2 áreas militares. Aqui para a área druida, também a quantidade de peças varia consoante o número de jogadores. Vocês também conseguem esta informação recorrendo aqui ao tabuleiro de jogo e fazem exatamente o mesmo e colocam uma pilha em cada um dos locais de druida. Nestes locais aqui de druida vocês vão colocar as peças que correspondem ao número de jogadores. Vocês conseguem ver que estes locais aqui da extremidade são para 3 e este aqui para 4 jogadores, por isso numa partida para 2 jogadores não estarão a ser utilizados. Agora os jogadores vão escolher uma cor que não vai entrar em jogo e vão tapar aqui os locais de cada cidadela que não correspondem ao número de jogadores. Neste caso eu tapei os locais com um 3 e um 4 e com os 4. E vão colocar os cubos dessa mesma cor nos locais 3 e 4 aqui nas áreas militares. Para preparar esta zona aqui dos trabalhadores, vai seguir a iconografia do tabuleiro. Se tiver um ícone verde, colocas um trabalhador verde. Se tiver um ícone azul, vais colocar um trabalhador azul e por aí adiante. Os locais que não tiverem nenhum símbolo, podes colocar um trabalhador aleatório vindo aqui da saca. Agora encontras o baralho de jogo e vais abrir uma carta em cada um destes locais até conseguires completar todos os locais, quer seja na região do norte, quer seja na região do sul. Depois vais encontrar as cartas de objetivo, que são aquelas que têm este verso. Existem cartas de objetivo de nível 3, outras de nível 2. Vais baralhar cada uma das pilhas individualmente e depois vais utilizar tantas consoante o número de jogadores. Neste caso estamos numa partida para 2 jogadores, por isso vamos retirar 1, 2, 3 cartas do nível 2 e vamos retirar 1, 2 do nível 3. Para facilitar aqui a explicação do vídeo, em vez de eu colocar as cartas aqui, eu coloquei-as aqui. Para finalizar a preparação do tabuleiro, pegas então neste marcador e colocas nesta casa que é a posição inicial. Passando agora para a preparação individual, o que é que acontece? Cada jogador tem um tabuleiro, seleciona uma cor e coloca os discos dessa cor nesta região aqui, os cubos nesta região aqui e o cubo que sobra vem aqui para o espaço 0 aqui da trilha militar. Cada jogador recebe também uma ficha bónus, recebe um trabalhador amarelo, verde e vermelho, recebe também 5 cartas vindas do baralho. Selecionas agora o primeiro jogador e entregas ao mesmo esta peça, que é a peça de teu tato. E agora vais encontrar as cartas de líder e vais baralhá-las e vais abrir tantas quanto o número de jogadores mais um. Como estamos numa partida para 2 jogadores, vamos abrir 3. Depois, começando pelo último jogador, este vai selecionar uma carta e depois todos os restantes jogadores, seguindo o sentido anti-horário até ao primeiro, escolhem então um líder. Os restantes são devolvidos à caixa de jogo. Para facilitar, eu escolhi aqui o viriar. Para finalizar, cada jogador deve olhar para as 5 cartas e vai devolver 2 para a pilha de descarte. E esta é a panorâmica geral da preparação e agora sim vou começar a explicar-vos a estrutura do jogo. O jogo Celtai é jogado em várias rondas e a cada ronda cada jogador vai executar um turno. O turno de cada jogador, basicamente, no início ele começa por mover este marcador no sentido dos ponteiros do relógio e depois vai executar uma ação. Depois de executada essa ação, o seu turno está terminado e será a vez do próximo jogador. Quando um jogador, no seu turno, ao mover o marcador, passa o rio e retorna o marcador à posição inicial, deve então colocar um destes marcadores numa das cartas objetivo e depois passar o marcador de tiltados ao próximo jogador à esquerda. E depois o jogo procede
de forma natural, com o próximo jogador a tomar o seu turno. Quando o terceiro marcador for colocado, os jogadores vão ter a oportunidade de aprimorar aqui o seu líder. Quando o último marcador desta trilha for colocado, é despletado o fim do jogo. Os jogadores terminam essa ronda, depois procede-se a uma última ronda onde cada jogador vai jogar 2 vezes consecutivas e depois avançam para a pontuação final. Vamos então entrar em mais pormenor no turno de cada jogador. O turno de cada jogador é composto então por 3 passos que são feitos nesta ordem. O primeiro passo é mover o marcador. O segundo passo, o jogador terá a oportunidade de trocar um dos seus trabalhadores ativos por um do tabuleiro. E a terceira e última parte do seu turno é realizar uma ação. Vamos então explicar a primeira parte do turno, que é mover o marcador. No seu turno, o jogador pode mover o marcador até 3 passos. O marcador é movido no sentido dos ponteiros do relógio e tem então estes espaços que vocês veem aqui no tabuleiro que contam então como uma casa. Por exemplo, se o jogador movesse para aqui era um espaço, se o jogador movesse para aqui eram 2 e se o jogador movesse para aqui eram 3 espaços. Recorrendo a esta secção aqui do tabuleiro, como vocês conseguem ver, se o jogador mover o seu marcador uma casa, ele vai aumentar em 1 a sua força militar. Se o jogador mover 2 espaços não acontece nada e se mover 3 vai ter que pagar 3 de força militar. Ora, vamos supor que o jogador movia um espaço para aqui e vamos aumentar a força militar, que é mover este marcador para a próxima. Se com isto o jogador chegar aqui ao limite, não avança mais. Depois, o segundo passo é opcional e consiste em trocar um dos trabalhadores ativos por um trabalhador de uma das regiões que estão associadas ao marcador. Por exemplo, o marcador está aqui e ele está associado a esta região e a esta região aqui. Significa que o jogador pode trocar qualquer trabalhador seu ativo por qualquer trabalhador desta região aqui ou desta região aqui. Se o jogador não gostar de nenhum trabalhador, ele pode pagar 1 de força militar, devolver os trabalhadores de uma região para o saco e reabastecer com estes que vêm aqui do centro e depois tirar do saco 3 para colocar aqui novamente no centro. Vamos supor que o jogador queria trocar este por este aqui. O terceiro passo do turno de cada jogador consiste em o jogador executar uma ação. As ações que o jogador tem ao seu dispor são construir, cultivar, batalhar e recrutar. Cada ação está associada a um espaço do tabuleiro. Aqui na parte mais inferior temos as ações de construir e cultivar. As ações de construir são aqui representadas pelas cidadelas e a ação de cultivar são os locais onde estão aqui as cartas. E temos uma região de construir e cultivar para a região sul e temos outra para a região norte. Esta secção aqui está associada à ação de recrutar e temos 2 ações de recrutar, uma que está aqui associada à região sul e outra à região norte. E o mesmo se passa para a ação de batalhar. Temos uma associada à região norte e outra associada à região sul. Cada espaço de marcador está associado sempre a 2 regiões. Ora, neste caso o marcador está aqui, por isso o jogador pode efetuar a ação de construir ou cultivar na região sul e pode efetuar a ação de recrutar referente a esta região. Vamos então começar por explicar aquela que eu acho que é a ação mais fácil, que é a ação de cultivar. Esta ação de cultivar está associada a esta secção aqui e o jogador vai adquirir cartas para a sua mão. A quantidade de cartas que o jogador vai poder adquirir está diretamente relacionada com o número de trabalhadores verdes, ou seja, agricultores que o jogador detém. Neste caso, o jogador tem 2 agricultores e como vocês veem, cada carta tem um custo em número de agricultores. Esta aqui não tem qualquer custo, estas 3 custam 1 e estas aqui custam 2. E o jogador pode então fazer uma combinação de forma a que utilize no máximo os seus agricultores. Vamos então a um exemplo prático. Esta carta o jogador pode sempre ir buscar porque é gratuita e neste caso o jogador só tem 2 agricultores. Por isso ele pode ir buscar 2 cartas com valor 1 ou então o jogador pode ir buscar uma carta de valor 2. Vamos supor que neste caso o jogador queria buscar estas 2 cartas e fica com esta porque esta não tem qualquer custo e adiciona as cartas à sua mão. Depois de efetuada a ação, o jogador desliza as cartas que restam para a posição mais aqui abaixo e depois repõe com novas cartas vindas do baralho. A próxima ação que vou explicar é a ação de construir. Construir significa que o jogador vai retirar um disco aqui do seu tabuleiro e vai colocar numa das citadelas, quer seja na região do sul, quer seja na região do norte. Como o marcador está aqui, eu estou obrigado a construir aqui na região do sul.
Então, como tu vês, existem 4 tipos de cidadelas que o jogador pode construir e cada uma delas está associada a uma cor e, por sua vez, está associada a um símbolo. E para que o jogador possa construir, ele tem de descartar uma quantidade de cartas da mesma cor da cidadela que ele quer construir. E a quantidade de cartas que o jogador tem de descartar está indicado no seu tabuleiro. Nesta secção aqui, a casa mais à esquerda que tenha um disco indica por baixo o número de cartas que o jogador tem de descartar. Neste caso, tem de descartar 3 cartas. Por cada trabalhador amarelo, nos trabalhadores ativos ou na sua tribo, o jogador vai diminuir este valor em 1. Neste caso, o jogador tem um trabalhador amarelo nos seus trabalhadores ativos, por isso este valor, em vez de ser 3, são 2. Então vamos supor que o jogador quer construir esta cidadela aqui, ele tinha de entregar 3, tem este trabalhador, tem que só entregar 2, então ele entrega estas 2 cartas. A cor da carta está indicada na parte superior da mesma. Depois recolhe o disco mais à esquerda e coloca na cidadela correspondente. As cartas depois são descartadas. E agora, como tu vês, o valor foi aumentado. Agora, da próxima vez que o jogador quiser construir uma cidadela, seja dessa cor ou de outra, terá de entregar 4 cartas dessa mesma cor. Quando um jogador completa uma cidadela, recolhe para si o bónus, efetua esse mesmo bónus e depois vira a peça e coloca esta peça com este lado perto da sua área de jogo. A próxima ação que te vou explicar é a ação de recrutar, que tem a ver com esta secção aqui. Então, o que o jogador pode fazer na ação de recrutar é imediatamente escolher um dos seus trabalhadores ativos e adicioná-los aqui à sua tribo, colocando numa destas regiões. Adicionalmente, por cada trabalhador azul que o jogador tenha, quer seja na sua tribo ou nos trabalhadores ativos, ele pode adicionar mais um trabalhador. Vamos supor que em vez de ter este trabalhador verde, o jogador tinha este trabalhador azul nos seus trabalhadores ativos. Significa isto que ele podia adicionar mais um aqui à sua tribo, por exemplo, fazer algo deste género. Algo importante é que não podes recrutar mais de 3 trabalhadores por turno. Depois de teres feito a ação de recrutar, podes, se tiveres a configuração necessária, enviares trabalhadores aqui da tua tribo, não ativos, mas da tua tribo, para a região druida, para os treinares e assim para que um deles regresse treinado como um druida. Para que o possas fazer, tens de ter aqui na tua tribo uma configuração igual à peça que se encontra no topo da pilha de druida. Neste caso, como o marcador está aqui, tem que ser nesta peça aqui. Se o marcador estivesse aqui, terias de ter a configuração que está indicada aqui. Se o tivesses, irias entregar estes trabalhadores que são aqui esta configuração para o saco, irias deslizar todos os trabalhadores restantes para o espaço mais à esquerda, irias retirar esta peça para ti, virá-la para o lado oposto e colocá-la à tua frente e por fim ias retirar uma peça de druida e colocá-la aqui na tua tribo. Muito importante é que este druida tem que ser colocado sempre na tua tribo, nunca nos trabalhadores ativos. Estes druidas são muito importantes, pois são considerados elementos joker no jogo e substituem qualquer tipo de trabalhador. Depois de teres feito a ação de recrutar, vais agora ter de repor aqui os trabalhadores ativos de forma que tenhas sempre 3. E vais então fazê-lo da seguinte forma. Vens aqui ao centro e vais escolher um para colocares então à tua frente. Depois vens ao saco, repões o centro para que tenhas sempre 3 trabalhadores para os quais possas escolher, retiras outro até teres 3 trabalhadores ativos e por fim repões de forma a que existam 3 trabalhadores no centro. Por fim revelas a próxima peça de druida. Algo muito importante é que quando a pilha se esgota e portanto as peças de druida também, vais então ter a oportunidade de colocar este marcador numa aqui das cartas de pontuação e o jogador que provocou este esvaziamento é que vai decidir onde é que vai este marcador. Já te vou explicar como é que funcionam as cartas de pontuação mais adiante no vídeo. E só me falta explicar a última ação, que é a ação de batalhar. E para isso eu vou ter que mover o marcador para aqui. Para que tu consigas fazer com sucesso a ação de batalhar, vais ter de conseguir ultrapassar ou igualar a força do exército romano. Como tu vês, esta peça aqui determina que o exército romano tem a força de 7. Já esta aqui diz que o exército romano tem a força de 8. Como eu já te expliquei, uma das formas que tu tens de ganhar força militar é avançando somente um espaço com o marcador. Isto dá-te sempre acesso a 1 de força militar a cada turno. No entanto, outra forma que tu tens de aumentar a tua força militar é descartar as cartas que tens na tua mão e combiná-las com os trabalhadores vermelhos que tens ou na zona ativa ou na tua tribo. Para te explicar como é que tu podes aumentar então a força militar, vamos fazer aqui uma aproximação às cartas. As cartas aqui em baixo têm indicado um símbolo e basicamente isto diz-me que
por cada carta que eu descarte destas, vezes o número de trabalhadores vermelhos, vai ser igual à força militar que eu vou ganhar. Ora, neste caso, se eu descartasse só esta carta e tivesse só este trabalhador, iria ser 1 vezes 1 e iria ter uma força de 1. No entanto, se eu descartar esta carta, já tenho então 2 com o mesmo símbolo e tenho então já um trabalhador vermelho, o que significa que tenho 2 vezes 1, já tenho 2 de força militar. E por aí adiante. Então convém que tu consigas descartar cartas do mesmo símbolo, de forma a que consigas, ao multiplicar pelos teus trabalhadores, teres a força suficiente para conseguires derrotar o exército que se encontra na secção que vais batalhar. No entanto, não é preciso que tenhas de descartar cartas. Se tiveres a força militar necessária, podes batalhar logo de forma. Ora, neste caso aqui, para derrotar este exército, eu tenho que ter 7 de força militar no mínimo. Então eu tenho 1 e eu posso descartar estas 3 cartas. E ao descartar estas 3 cartas, eu tenho este trabalhador vermelho e este druida aqui, que são 2, por isso 3 vezes 2 dá 6, o que prefaz um total então de 7. Eu descarto então estas cartas e agora, como vocês veem, já tenho 7. E eu agora vou perder tantos pontos militares quanto a força do exército, por isso isto vem aqui para o 0. No entanto, consegui derrotar o exército, vou retirar esta ficha para mim, vou virá-la para o outro lado e vou colocá-la à minha frente na área de jogo. Se derrotares o exército romano, podes adicionalmente colocar um destes teus cubos, ou seja, o que se encontra mais acima, nesta região aqui. Para isso tens de descartar uma carta adicional com um símbolo que ainda não esteja ocupado. Por exemplo, eu posso descartar esta carta e colocar este meu cubo aqui nesta região. No momento em que um jogador, após derrotar o exército romano, consiga esvaziar essa secção, vai também ele tirar o marcador desta região e colocá-lo numa das cartas de pontuação. Estão assim explicadas todas as ações do jogo. Depois do jogador ter feito estes passos, será a vez do próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. Assim que um jogador passe o rio, ou seja, que o marcador volte à posição inicial, o jogador que provocou este movimento vem aqui a esta zona, retira o marcador que se encontra mais acima e vai colocar numa das cartas de pontuação e depois vai passar aqui a ficha de teutados ao próximo jogador à esquerda. Depois faz o seu turno de forma natural. E o jogo procede desta forma até ao momento em que o marcador que se encontra nesta região aqui é colocado, como vocês veem isto aqui, este símbolo, que basicamente significa que os jogadores agora têm a oportunidade de melhorar aqui o seu líder. Ou seja, os jogadores podem optar se querem continuar com o seu líder virado para o lado A, ou então se querem virá-lo para o lado B. Qual é que é a dinâmica aqui das cartas de líder? É que as cartas de líder vão vos recompensar consoante aquilo que vocês consigam atingir. No lado A, os objetivos são mais fáceis de atingir, mas dão somente 1 ponto. No entanto, se virares o teu líder para o outro lado, o objetivo vai ser mais difícil, mas também vais ter a recompensa de 3 pontos. Ou seja, tu é que decides se queres jogar mais pelo seguro e receber menos pontos, ou se queres melhorar o teu líder e arriscar um bocadinho mais. E o jogo procede desta forma. Assim que o último marcador seja colocado numa das cartas, foi despletado então o fim do jogo. Nesse momento, a ficha de teutados é passada na mesma ao próximo jogador à esquerda, e termina-se essa ronda. Depois, na última ronda, a começar pelo primeiro jogador, que é aquele que tem a peça de teutados, cada jogador vai efetuar 2 turnos de forma consecutiva. Depois de todos os jogadores terem efetuado os seus últimos 2 turnos, o jogo termina e avanças para a pontuação final. Para vos guiar então na pontuação final, eu vou recorrer aqui à folha de pontuação final que vem com o jogo. Então, a primeira coisa que tu vais fazer é então identificar as citadelas que estão completas e cada jogador vai receber 1 ponto de vitória por cada disco seu que tenha lá. Ora, neste caso aqui, só esta citadela é que estava completa e o jogador azul iria receber então 2 pontos. Depois vais somar 1 ponto por cada peça de bónus que tenhas conseguido recolher e vais na mesma contar os pontos de fichas de druida que tenhas conseguido recolher. Por exemplo, se recolhesse estas aqui, tinhas 3 pontos. Fazes o mesmo agora para as fichas militares, depois vais ver quantos pontos é que te dá o teu tabuleiro individual. Cada tabuleiro individual tem aqui alguns marcos importantes, por exemplo, se conseguisses recrutar este número de trabalhadores, irias receber 1 ponto, se conseguisses chegar até aqui, irias receber 2 pontos. Da mesma forma, aqui, se conseguisses construir de forma a retirar estes discos, irias receber
um ponto adicional. E se conseguisses colocar todos estes discos ali na região militar, irias receber outro ponto adicional. Somas então os pontos que vêm do teu tabuleiro e adicionas aqui à tua pontuação final. Agora vais somar a quantidade de força militar com que terminaste às cartas que tens na tua mão e vais dividir por 5 e isso vai ditar quantos pontos de vitória é que tem. Agora vais verificar qual a quantidade de força militar que tens, vais somar as cartas com que ficaste na mão no fim da partida, divides por 5 e adicionas esse valor à tua pontuação final. E agora vamos determinar os pontos dados para cada jogador relativamente aos objetivos comuns. Cada objetivo vai dar tantos pontos quanto o número de marcadores que tenha em cima do mesmo. Ora, neste caso aqui, este tem 2, vai dar 2 pontos. E este aqui, apesar de ser do nível 3, só tem 2 marcadores, por isso só vai dar 2 pontos. Eu não estou a explicar detalhadamente como é que funciona cada carta ao objetivo, já que consegues isso muito facilmente no manual de regras, mas basicamente isto é uma questão de maiorias ou ver quem é que tem mais peças. E depois de efetuares essas maiorias, neste caso aqui seria o jogador que tivesse a maior quantidade. Neste caso aqui seria os jogadores que tiver. Algo muito importante é que se uma carta não tiver marcadores, mesmo que o jogador tenha cumprido o seu requisito, não vai receber qualquer ponto. Então, por exemplo, neste caso aqui, o jogador para receber estes 2 pontos teria de empatar ou ter a maioria de peças druida à sua frente. Faz isto para todas as cartas de objetivo que tenham marcadores e, depois de saberes os pontos que tens delas, vais somar à tua pontuação final. E por fim, vais verificar quantos pontos é que conseguiste a partir do teu líder. Cada líder tem um determinado objetivo e dependendo se ele está no lado A ou no lado B, e caso tu tenhas conseguido completar esse objetivo ou não, vais receber esses pontos de vitória. Depois de teres feito estes passos todos, somas tudo e o jogador com mais pontos vence o jogo. Se houver empate, o jogador que construiu mais cidadelas é o vencedor. Se o empate persistir, o jogador que tiver mais quantidade de peças de druida e militares será o vencedor. Se ainda assim houver empate, o jogador que mais rapidamente conseguir dizer o número de 8 líderes será o vencedor. Já fiz aqui a preparação para o modo solitário e desta forma eu vou-vos explicar, ou vou-vos mostrar como é que o jogo flui e vou-vos mostrar também o modo solitário. Então a preparação é exatamente igual a 2 jogadores, como vocês conseguem ver. A exceção é que vocês vão fazer entrar esta peça para o Solitarix, que vai determinar as ações do mesmo, e também os cubos e os discos de uma cor à vossa escolha. E também começa então aqui com um trabalhador aleatório. De resto a preparação é igual e podemos já avançar. Somos nós o primeiro a jogar. Nós vamos estar com o Viriato, que é muito focado ali na parte militar, muito de guerra. Vamos ter então que escolher 2 para descartar. E neste caso vamos focar na parte militar. Ora, elas têm então, temos estas com símbolos iguais e temos estas aqui com símbolos iguais, por isso vamos ficar com estas aqui e vamos descartar estas. E agora sim vamos começar a jogar. Eu acho que é uma boa altura para nós conseguirmos angariar algumas cartas, para quando chegarmos à parte militar conseguirmos já começar a pontuar. Então vamos andar um espaço, vamos ganhar 1 de força militar. E agora o que é que vamos fazer? Vamos adquirir cartas, mas antes disso vamos trocar então este marcador amarelo por este trabalhador agrícola. E agora podemos começar a comprar cartas, vamos fazer a ação de cultivar e vemos aqui esta parte de baixo e vamos buscar cartas com o mesmo símbolo. Agora vamos buscar esta aqui, vamos buscar esta aqui e agora é indiferente aquela que eu vou buscar. Vou tentar ir pela cor, para se for possível construir uma citadela, mas posso ir para aqui também. Ok, e agora vamos ajustar aqui as cartas. E agora o meu turno está terminado e agora vamos para o Solitarix. Como é que isto vai funcionar? Então, vamos retirar uma carta. Se a cor da carta for igual àquela que se encontra na pilha de descarte, este marcador vai dar 2 espaços, que é o que acontece. 1, 2. E agora vamos ver se esta roda vai andar só uma casa ou se vai andar 2. Neste caso, ela devia estar assim. Vai então andar 2 espaços. 1, 2. E agora vamos determinar qual é que é a ação que ele vai fazer. Ele vai fazer a ação que se encontra mais à esquerda, que é a militar, e ele encontra-se na parte militar, pode fazer. Mas antes vai então trocar este seu disco por aquele que se encontra no meio do sítio da ação, que será este aqui. E agora ele simplesmente consegue vencer a parte militar, não há nenhum confronto aqui, e agora ele
vamos olhar para a carta que se encontra aqui, que tem a parte militar, e vamos ver se ele consegue colocar um disco no espaço correspondente aqui da cabana, consegue, e a ação está acabadinha de fazer, e agora é a nossa vez. Vamos tentar já tomar partido disto, e vamos tentar também nós fazer alguma coisa a nível militar. Vamos passar aqui. O que acontece? Passamos o rio, vamos pegar num destes marcadores, e uma vez que o viriato é muito forte na parte militar, vamos apostar aqui. E algo que quero chamar a atenção é que na parte do modo solo, se o jogador não conseguir cumprir o objetivo, os objetivos que têm marcadores lá em cima, vai receber pontos negativos por isso. Vai receber tantos pontos negativos quanto o valor dessa carta. Neste caso, se eu não conseguisse cumprir esta carta, iria receber um ponto negativo. Agora avancei, recebi mais um de força militar, preciso de 8. Então eu vou descartar uma. Antes de descartar esta carta, o que eu vou fazer? Vou trocar e vamos aumentar aqui a nossa força militar. Então 1, 2, 3, 3 vezes 2, 6, 6 já dá 8, ok? Vamos minimizar então aqui os estragos e descartar só aquilo que é preciso, ok? Vamos então ter os 6, dá 8, que já é o suficiente para conseguirmos derrotar aquele exército romano. 8, vem para aqui, conseguimos derrotar isto, é a nossa pecita, vamos pô-la aqui, vamos virar esta para cima, e agora vamos tentar ainda ver se é possível colocar ali algo. Vamos gastar esta carta e vamos colocar o nosso cubinho aqui. Terminamos então a nossa ação, é a vez do jogador virtual. Viramos esta carta, não é igual, este marcador só anda uma casa, e agora o símbolo também não é igual àquele militar, não é igual àquele 5 na pilha de descarte, por isso ele só vai mover um espaço. E agora o que vai acontecer é que ele vai fazer a ação que está aqui em cima, que é construir, vai construir aqui, e uma vez que ele vai construir aqui, aqui diz que temos que eliminar todas as peças, isto tudo volta para aqui, isto vai ser reabastecido com estas peças, e agora vamos tirar 3 novas aqui para o centro. E agora ele vai fazer a ação de construir. Onde é que ele vai construir? Vai construir na citadela com esta cor, para isso pegamos neste disco, colocamos aqui e está feita a ação. Podemos descartar esta carta. Como vocês veem, o modo solo é muito, muito rápido. É a nossa vez. O que é que nós podemos fazer? Isto já está aqui. Se calhar fazer a ação recrutar era bem pensado, mas se calhar vamos tentar aproveitar um bocadinho o quê? Estas cores, e vamos passar para aqui. Vamos ganhar um de força militar e vamos aproveitar talvez para trocar este disco por este aqui, e vamos fazer a ação de construir. Ora, nós precisamos de 3 cartas, como temos este trabalhador aqui, este construtor, precisamos só de 2. Vamos construir aqui, retirar este nosso disco, vamos pôr este disco aqui, descartamos estas 2 cartas e neste momento a nossa ação está terminada. E agora é a vez do Solitar X. Vamos revelar a carta. A cor não é igual, por isso só avança um espaço. O símbolo militar também não é igual, pelo que isto só roda um espaço, e a ação que ele vai fazer é recrutar, que não pode fazer, porque não está no sítio de recrutar, e pode fazer a ação militar. Mas antes vamos então trocar, e temos que trocar por aquele que se encontra, como está aqui indicado, mais abaixo ou mais à direita, neste caso é por este, e ele consegue fazer a ação militar, vai buscar este marcadorzito, que já é de 2, e agora vamos ver se ele consegue colocar ainda um dos seus cubos ali. É na barraca, já não consegue, já tinha colocado, por isso a ação dele está terminada e agora é a nossa vez de jogar. Vou só fazer mais um turno, vocês já perceberam como é que isto funciona. Vou avançar para aqui, vou colocar outro marcador, aonde? Aqui, vamos insistir aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou então trocar este por este e vamos fazer a ação de cultivar. Vou buscar esta carta. E agora convinha ir buscar uma barraca para tentar apostar na parte militar. Esta ainda por cima tem a mesma cor, o que é ótimo. Está terminada a nossa ação. Vamos fazer isto aqui. Vamos novamente aqui. E tirar novas cartas para aqui. E agora é a vez do Solitar X. Vamos revelar só mais esta cartita.
A cor não é igual, só avança uma casa. E acho que estava aqui. Agora o símbolo também não é igual, só rodamos um. Ele vai fazer a ação de construir, mas primeiro vamos trocar este por este. E agora ele vai construir aonde? Aqui nesta citadela. Vamos colocar um disco aqui. Está feito. E vamos agora descartar esta carta. E é assim que flui então o modo solitário. E é isto que precisas saber para jogar Celtai. Se tiveres alguma dúvida, utiliza a caixa de comentários. Se gostares do vídeo, deixa o gosto e subscreve o canal para continuares a acompanhar tudo que é postado na Edward Games. Já sabes, da minha parte é tudo. Até um próximo vídeo e joguem muito!